Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite. Eu estou trazendo aqui uma questão e essa questão diz assim: um funcionário executa 12 tarefas. Esse funcionário executa 12 tarefas de um certo tipo em 8 horas. Quantas tarefas do mesmo tipo esse mesmo funcionário ele executará em 12 horas? Perceberam a questão? Um funcionário executa 12 tarefas de um certo tipo em 8 horas. Quantas tarefas do mesmo tipo executará em 12 horas? Pronto. Eu vou acender aqui isso aqui para ficar mais visível. Perceberam? Um funcionário executa 12 tarefas de um certo tipo em 8 horas. Quantas tarefas do mesmo tipo executará em 12 horas? Vamos colocar aqui, gente. Nós temos aqui uma regra de 3 simples, né? Vamos colocar aqui tarefas. A pergunta é: esse funcionário ele executa quantas tarefas de um certo tipo? A questão nos informa que são 12 tarefas. A outra pergunta é: essas 12 tarefas, este funcionário ele executa em quantas horas? Aí na questão diz em 8 horas. Perceberam? Horas. Então são algumas perguntas que nós temos que fazer antes de resolver a questão. Nós temos que analisar, entender o que está sendo perguntado. Um funcionário executa 12 tarefas. Quantas tarefas ele executa? 12 tarefas. De um certo tipo. Aí não diz qual é o tipo de tarefa que ele executa, de um certo tipo, né? Em quantas horas? Em 8 horas. Pronto. Ele executa 12 tarefas em 8 horas. Aí pergunta. O final da pergunta é a seguinte: quantas tarefas do mesmo tipo executará em 12 horas? Pronto. Se em 8 horas ele executa 12 tarefas, em 12 horas, quantas tarefas ele executará? Eu sei? Não. Eu sei que em 8 horas ele executa 12 tarefas. Eu sei que 12 tarefas ele executa em 8 horas. Mas eu não sei, em 12 horas, quantas tarefas ele executará. Aí o que é que nós vamos fazer, gente? Nós vamos para a regra de 3 simples, né? Onde nós temos aí 2 envolvidos. Se tivesse mais um envolvido aí, a partir de 3, seria a regra de 3 composta. Mas como nós só temos 2 aí envolvidos, nós só temos tarefas e horas, só 2. Então a regra de 3 simples. Então vamos imaginar aqui. Se 12 tarefas esse funcionário executa em um período de 8 horas, se eu aumentar a quantidade de horas, se ao invés de ser 8 horas eu aumento para 12 horas, você acha que esse funcionário terá condições de executar mais tarefas ou uma quantidade menor de tarefas? Se em 8 horas ele executa 12, se ele tiver 4 horas a mais, ou seja, se ao invés de 8 ele tiver 12 horas, quantas tarefas ele executará? Será mais ou menos? Então, se em 8 horas ele executa 12 tarefas, lógico, se eu aumentar a quantidade de horas, prontamente esse mesmo funcionário, ele executará bem mais tarefas, certo? Então, observe aqui, em 12 horas ele executa 8 tarefas. Se eu aumento, quando eu uso a palavra aumento, olha, eu coloco a seta para cima. 8 horas. 12 horas, em 8 horas, ele executa 12 tarefas. 8 horas. Se eu aumentei de 8 para 12 a quantidade de horas, aumentei, olha. Quando eu coloquei aumento, eu coloquei a seta para cima. Se eu aumentei a quantidade de horas, aí eu faço a pergunta: eu vou
ter a possibilidade de aumentar ou diminuir o número de tarefas? Lógico, se eu tenho 8, aumento para 12, eu vou ter a possibilidade de aumentar. Então aqui é mais uma seta para cima. Então esse aumentou, esse aumentou. De 8 eu passei para 12, aumentou. Se eu faço uma determinada atividade em 8 horas e eu tenho 12 horas para fazer, lógico que também eu vou realizar mais atividades. Então nós temos aqui uma expressão, nós podemos dizer, chama-se diretamente proporcional, né? Aumentou, aumentou. Aumentei a quantidade de horas, provavelmente com certeza, eu vou aumentar também a quantidade de tarefas. Então, quando é diretamente proporcional, gente, não existe delonga, ó. Automaticamente eu apenas vou repetir, ó. 12x 8 sobre 12. Quando vocês estiverem trabalhando com regra de 3 simples ou regra de 3 composta, que é diretamente proporcional, você não mexe em ninguém. O 8 continua em cima, o 12 continua embaixo, e aí você vai fazer, ó, os extremos são iguais aos meios. E aí, ó, 8 vezes x, 8x, 12 vezes 12, 144. X é igual a quanto? 144. O da direita vocês aprenderam a equação do primeiro grau. É sempre em cima. O da esquerda é sempre embaixo. Então nós temos, olha, 8 vezes x, 8x, a variável sempre o primeiro membro. 12 vezes 12, 144. Então eu tenho 144 dividido por quem? Por toda a fração, gente, é uma divisão. 144 dividido por 8. 1 eu posso dividir por 4? Não, mas 14 eu posso. Então só vai dar 1 vezes 8 é 8, para 14, 6. Vou baixar o 4. 64 por 8 vai dar 8, que 8 vezes 8 é 64. Sobra nada. Então, prontamente, o que foi que nós encontramos? 18 tarefas. Um funcionário executa 12 tarefas de um certo tipo em 8 horas. Quantas tarefas do mesmo tipo executará em 12 horas? Certo? Se eu executo 12 tarefas em 8 horas, se eu tiver 12 horas, automaticamente, ao invés de 12 tarefas, eu vou conseguir executar, na verdade, 18 tarefas. Pronto? Ok? Gente, será que eu poderia responder essa questão sem precisar fazer todo esse cálculo nosso? Ai. Use aí, vamos usar aqui a linha de raciocínio. Se 12 tarefas eu executo em 8 horas, se ao invés de 12 eu tenho mais 4 horas, o que é que representa 4 em cima de 8, gente? Não é a metade de 8? Não é. 8 para 12 não é 4? Eu tenho 8 horas, aí eu passo para 12. O que foi que foi permitido aí? Eu estou obtendo mais 4 horas. E 4 horas não é a metade de 8? Correto? Se eu sei que 12 tarefas eu executo em 8 horas, e aí eu recebo, né, como permissão mais 4 horas para executar esse serviço. Então, automaticamente, além de 8, eu recebi a metade do horário que eu tinha anteriormente. No caso, 8, a metade de 8 é 4. Se 12 tarefas eu executo em 8 horas, eu tenho a metade da minha quantidade de horas anterior a mais. Então, ao invés de 8, 12. Da mesma forma, se eu executo 12 em 8, automaticamente, se eu tenho a metade de horas, automaticamente eu vou também executar a metade de tarefas. Se eu executava 12 tarefas, eu passo a executar 18 tarefas. Entenderam, gente? Aí é um raciocínio lógico, que aí eu estou mostrando assim que é possível em uma questão dessa aqui, né, que está bem de 8, passou para 12, você vai para 8 e depois lhe é concedido a metade do valor que você tinha anteriormente.
Só é você acrescentar metade na quantidade de tarefas que você executava anteriormente. Se eu executava 12 tarefas em 8 horas, se eu tenho como permissão, se foi permitido a minha pessoa, mas a metade do que eu tinha anteriormente, 8, foi permitido mais 4 horas, me permitiram mais 4 horas, então eu vou executar, além das 12 horas que eu executo em 8, se eu tenho mais 4, que é a metade de 8, eu vou executar a metade da quantidade de tarefas que eu executava anteriormente. Se eu executava 12 em 8, se eu tenho a metade, eu vou executar também a metade das tarefas que eu executava anteriormente, que no caso era 12. Então, 12 mais 6 é automaticamente 18. Deu para vocês entenderem, gente? Então aqui é o pulo do gato. Eu estou mostrando como é assim, só usar o raciocínio. Se 12 horas eu executo, ou se 12 tarefas eu executo em 8 horas, se foi me concedido mais 4 horas ou a metade das horas que eu utilizava para realizar 12 tarefas, automaticamente eu vou realizar a metade das tarefas. Então, 12 mais 6, prontamente 18. Brigadão, gente. Brigadão, brigadão. Até a próxima. Né? Se você gostou, deixe seus likes. Inscreva-se no canal, indica aos amigos. E aí nós finalizamos com regra de 3 simples. Ok? É uma questão muito que cai em concurso. Você que vai fazer o Enem, grave isso que é a questão certa do Enem, certo? Concurso e assim por diante. E você que está no ensino fundamental, né? Normalmente esse assunto de 8º ano, 7º, 8º, 9º ano já é tratado dentro dos conteúdos de matemática do ensino fundamental, né? Tá ok, gente? Brigadão, brigadão. E até a próxima com novos vídeos.